Existe um momento curioso na vida emocional de uma mulher em que, por mais que tente seguir em frente, um nome continua ecoando silenciosamente dentro da mente. Você tenta se ocupar, muda a rotina, conversa com amigas, mergulha em trabalho ou distrações, e ainda assim, aquela presença invisível retorna, como um sussurro persistente no fundo da consciência. E então surge a pergunta que muitas mulheres carregam em silêncio: por que essa pessoa simplesmente não sai da minha cabeça? Carl Jung costumava dizer que aquilo que insiste em permanecer na nossa mente raramente é apenas sobre a outra pessoa. Na maioria das vezes, é um sinal de que algo profundo dentro da nossa psique foi ativado, um arquétipo tocado, um complexo despertado, uma parte da sua alma que reconheceu algo naquele encontro. Porque quando alguém ocupa o seu pensamento de forma quase magnética, pode ser que você não esteja apenas lembrando dessa pessoa. Pode ser que esteja diante de um espelho da sua própria alma. Pense comigo por um instante. Por que algumas pessoas passam pela nossa vida como folhas levadas pelo vento, enquanto outras permanecem gravadas dentro de nós como se tivessem deixado uma marca invisível? A psicologia junguiana chama isso de ressonância psíquica, um encontro onde a ânima, o ânimos e as camadas inconscientes do ser reconhecem algo familiar, mesmo que a mente consciente ainda não consiga compreender. E é aqui que algo profundamente intrigante acontece. Porque muitas vezes, quando você não consegue parar de pensar em alguém, não é apenas desejo, saudade ou apego. Existe um movimento mais profundo acontecendo dentro do seu campo emocional. Algo na presença daquela pessoa ativou partes adormecidas da sua sombra, do seu desejo de individuação, do seu anseio por conexão verdadeira. É como se o encontro tivesse aberto um portal simbólico dentro da sua própria psique. Talvez seja exatamente por isso que você encontrou este vídeo agora, porque quando certos pensamentos se tornam recorrentes demais para serem ignorados, Jung diria que estamos diante de uma sincronicidade, um chamado silencioso da alma pedindo consciência. E se você sente que existe algo inexplicável nessa conexão, algo que vai além de simples lembrança, então fique comigo até o final. Porque compreender por que essa pessoa ocupa tanto espaço na sua mente pode revelar muito mais sobre o seu próprio despertar emocional do que sobre ela. Quando alguém permanece ocupando o seu pensamento de forma constante, o impulso natural é acreditar que tudo se resume ao outro, ao que ele disse, ao que ele fez, ao que poderia ter sido. Mas Carl Jung nos convida a olhar em outra direção, para dentro. Segundo sua visão, os encontros que nos marcam profundamente, raramente são apenas encontros externos. Eles são encontros psíquicos. Algo dentro de você reconheceu algo dentro dele. E quando essa ressonância acontece, a mente não consegue simplesmente ignorar. Na linguagem junguiana, isso muitas vezes envolve a ativação do arquétipo do ânimos, a representação simbólica do masculino dentro da psique feminina. O ânimos não é apenas um homem real. Ele é um princípio psicológico, um conjunto de imagens inconscientes que moldam como a mulher percebe o masculino, o amor e a conexão. Quando um homem entra na vida de uma mulher e ativa esse arquétipo, ele pode se tornar muito mais do que apenas alguém que passou pelo caminho dela. Ele se torna um espelho vivo de conteúdos profundos da alma. É por isso que, às vezes, a intensidade do pensamento não corresponde necessariamente à intensidade da relação concreta. Talvez vocês tenham convivido pouco, talvez a história tenha sido breve, e ainda assim algo permanece vibrando dentro de você. Jung explicava que isso acontece porque o inconsciente não mede os acontecimentos pela duração no tempo, mas pela carga simbólica que eles carregam. Um único encontro pode tocar camadas da psique que estavam adormecidas há anos.
Existe também outro elemento silencioso que opera nesses encontros: a projeção. A projeção é quando partes inconscientes da nossa própria psique são colocadas sobre outra pessoa, não de forma consciente, mas como um reflexo inevitável daquilo que ainda não conhecemos plenamente dentro de nós. De repente, aquela pessoa parece carregar qualidades quase magnéticas: sabedoria, mistério, força, sensibilidade, como se algo extraordinário estivesse ali. Mas Jung alertava para algo profundamente importante. Quando sentimos que alguém possui um poder quase hipnótico sobre nossos pensamentos, muitas vezes não estamos apenas olhando para quem essa pessoa realmente é. Estamos olhando para aquilo que projetamos nela, para fragmentos da nossa própria alma que ainda não reconhecemos como nossos. E enquanto essa projeção permanece ativa, a mente continua voltando para aquela figura, tentando compreender o que, na verdade, pertence ao nosso próprio mundo interior. E é aqui que a jornada começa a se aprofundar. Porque quando você começa a investigar por que essa pessoa ocupa tanto espaço nos seus pensamentos, você começa a perceber algo inquietante. Talvez essa história nunca tenha sido apenas sobre ele. Talvez exista algo dentro de você pedindo para ser visto, compreendido e integrado. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho silencioso de se tornar quem você realmente é. Muitas vezes, a presença dessa pessoa desperta emoções intensas que parecem difíceis de explicar. Saudade misturada com curiosidade, fascínio misturado com inquietação. E em alguns momentos, até uma sensação estranha de familiaridade, como se algo naquela conexão fosse antigo, quase arquetípico. Jung acreditava que certos encontros despertam memórias psíquicas profundas, ligadas às imagens coletivas que todos carregamos no inconsciente. Isso acontece porque os arquétipos não vivem apenas em livros ou teorias psicológicas, eles vivem dentro de nós. O arquétipo do amante, por exemplo, carrega o impulso do desejo, da união, da fusão emocional. Quando ele é ativado, a experiência da conexão se torna intensa, simbólica e quase mítica. Não parece apenas uma atração comum. Parece um encontro que tem significado. E quando um encontro ativa o arquétipo do amante, ao mesmo tempo em que desperta o ânimos, algo ainda mais profundo pode acontecer. A mente começa a girar em torno dessa figura, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Quem é ele? O que isso significa? Por que essa sensação não desaparece? A verdade é que, muitas vezes, o inconsciente está tentando comunicar algo através dessa obsessão silenciosa. Carl Jung acreditava que o inconsciente fala através de imagens, emoções e repetições. Quando um pensamento retorna constantemente, é como se a psique estivesse batendo na porta da consciência. Não para prender você ao passado, mas para mostrar algo que precisa ser compreendido. Algo que pertence ao seu processo de crescimento interior. E talvez seja por isso que tentar simplesmente esquecer nem sempre funciona. Porque quando ignoramos uma mensagem do inconsciente, ela tende a retornar de outras formas, em sonhos, em lembranças inesperadas, em comparações silenciosas com outras pessoas que aparecem depois, como se aquela experiência tivesse deixado uma marca simbólica que ainda não foi decifrada. Existe também um aspecto que poucas pessoas percebem quando estão presas nesse ciclo de pensamento. Muitas vezes, aquilo que nos prende a alguém não é apenas a presença dessa pessoa, mas a parte de nós que surgiu quando estávamos com ela. Talvez ao lado dele você tenha sentido uma versão mais viva de si mesma, mais presente, mais conectada, mais autêntica. Jung dizia que certos encontros despertam conteúdos da psique que estavam adormecidos. Partes da personalidade que ainda não haviam encontrado espaço para existir. De repente, ao interagir com aquela pessoa, algo dentro de você
ganha forma. Uma coragem que antes parecia distante, uma sensibilidade mais profunda, uma abertura emocional inesperada. Quando a relação termina ou se distancia, a mente pode continuar voltando para essa pessoa não apenas por saudade, mas porque aquela experiência tocou uma versão de você que agora deseja continuar existindo. É como se a psique dissesse silenciosamente: não esqueça quem você se tornou naquele encontro. Isso explica por que algumas conexões parecem impossíveis de substituir. Não porque aquela pessoa seja insubstituível em si mesma, mas porque ela funcionou como um catalisador psíquico, um espelho que refletiu partes da sua própria alma, partes que talvez você ainda esteja tentando compreender. E aqui surge uma revelação delicada da psicologia junguiana. Muitas vezes, aquilo que acreditamos ser apego a alguém é, na verdade, apego à experiência interior que vivemos ao lado dessa pessoa. A mente continua voltando para aquela história, tentando recuperar aquela sensação de significado, de intensidade, de presença. Mas existe ainda uma camada mais profunda nessa dinâmica. Uma camada que Jung descrevia como o encontro com a sombra. A sombra representa tudo aquilo que existe dentro de nós, mas que ainda não foi plenamente reconhecido pela consciência. Medos, desejos, fragilidades, impulsos e até potenciais que permanecem escondidos. Certas pessoas entram na nossa vida e, sem perceber, ativam diretamente essa região da psique. Elas provocam emoções que parecem desproporcionais, reações inesperadas, pensamentos persistentes. Não porque tenham um poder mágico sobre nós, mas porque tocaram conteúdos que estavam guardados nas profundezas do inconsciente. Às vezes, essa pessoa representa exatamente aquilo que a sua consciência evitava confrontar. Talvez a necessidade de se posicionar. Talvez o desejo de viver com mais verdade emocional. Talvez até o medo profundo de se abrir novamente depois de ter sido ferida no passado. Quando a sombra é ativada, a mente tenta entender o que aconteceu. Ela revisita conversas, analisa gestos, imagina cenários alternativos, mas o verdadeiro movimento não está acontecendo apenas na história externa, está acontecendo dentro da sua própria psique, onde partes antigas da sua identidade estão sendo convidadas a emergir. E é por isso que Jung dizia algo profundamente provocador. Tudo aquilo que nos fascina nos outros pode nos levar a compreender a nós mesmos. A pessoa que você não consegue parar de pensar talvez não seja apenas alguém que cruzou o seu caminho. Talvez ela tenha sido um mensageiro do seu próprio inconsciente. Agora, começa a surgir uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Se essa pessoa continua aparecendo nos seus pensamentos, o que exatamente dentro de você ainda está tentando ser compreendido? Porque, segundo Jung, o verdadeiro propósito desses encontros não é aprisionar a nossa mente em alguém, é expandir a nossa consciência. Quando começamos a olhar para essas experiências com esse nível de profundidade, algo muda silenciosamente. A obsessão começa a se transformar em investigação interior. A saudade começa a revelar significados ocultos. E o que antes parecia apenas um apego emocional começa a se mostrar como parte de um processo maior de individuação. Individuação é o caminho de integração da alma. É o processo de reconhecer as diferentes partes da psique, luz, sombra, arquétipos, desejos, feridas, e permitir que todas elas encontrem um lugar consciente dentro de nós. E muitas vezes, os encontros mais marcantes da nossa vida são catalisadores desse processo. Talvez aquela pessoa tenha entrado na sua vida não apenas para permanecer, mas para despertar algo que estava adormecido dentro de você. Uma nova percepção sobre o amor. Uma nova consciência sobre seus próprios padrões emocionais.
ou até um chamado para se reconectar com a sua essência feminina mais profunda. Porque no final, Jung nos lembra de algo essencial. As pessoas que mais mexem com a nossa alma raramente aparecem por acaso. Elas aparecem quando certas partes da nossa psique estão prontas para despertar. E quando isso acontece, o verdadeiro convite não é entender apenas a conexão com o outro, mas compreender o que essa conexão veio revelar sobre quem você está se tornando. Talvez agora você comece a perceber que aquilo que parecia apenas um pensamento insistente escondia algo muito mais profundo. Não era apenas sobre lembrar de alguém. Era sobre um movimento silencioso da sua própria alma, tentando se revelar. Porque quando uma pessoa permanece ecoando dentro da mente, muitas vezes ela se torna um símbolo, um portal, através do qual o inconsciente começa a falar. E como Carl Jung nos lembrava, aquilo que emerge repetidamente na consciência raramente aparece sem propósito. Talvez essa pessoa tenha sido apenas o mensageiro de algo maior dentro de você. Um espelho que refletiu desejos que ainda não tinham sido nomeados. Feridas que pediam cura ou potenciais que estavam esperando o momento certo para despertar. Às vezes, acreditamos que estamos presos a alguém, quando na verdade estamos sendo convidados a nos encontrar. E quando essa compreensão começa a surgir, a energia que antes estava presa na obsessão começa lentamente a se transformar em consciência. A jornada da individuação começa exatamente assim, quando paramos de perguntar apenas por que essa pessoa apareceu na minha vida e começamos a perguntar o que dentro de mim foi despertado por esse encontro. Nesse instante, algo muda profundamente. O foco deixa de estar no outro e retorna para o centro da sua própria psique. E é nesse retorno que a verdadeira transformação começa a acontecer. Porque no final, talvez a pergunta mais importante não seja por que você não consegue parar de pensar nessa pessoa, mas quem você está se tornando por causa desse encontro. Alguns encontros entram na nossa história para permanecer. Outros entram para despertar partes da nossa alma que estavam adormecidas. E quando isso acontece, o verdadeiro significado do encontro não está no que aconteceu entre vocês, mas no que começou a nascer dentro de você. Se essa reflexão tocou algo profundo na sua consciência, talvez não tenha sido por acaso que você chegou até aqui. Compartilhe nos comentários o que essa experiência despertou dentro de você, porque às vezes ouvir a história de outra alma também ilumina partes da nossa própria jornada. E se você sente que esse tipo de reflexão expande sua consciência sobre o amor, a psique e os mistérios da conexão humana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, este espaço continua se tornando um ponto de encontro para mulheres que estão despertando para uma forma mais consciente, profunda e espiritual de viver o amor.